Frankenstein, capítulo 16. Maldito, maldito Criador! Por que vivi? Por que naquele instante não extingui a centelha de existência que você tão promiscuamente me conferiu? Não sei. O desespero ainda não havia tomado conta de mim, e meus sentimentos eram de fúria e vingança. Poderia, com prazer, ter destruído o chalé e seus moradores, fartando-me com os gritos penetrantes e a desgraça. Ao cair da noite, saí de meu esconderijo e vaguei pela mata. E agora, não mais inibido pelo receio de ser descoberto, dei vazão à angústia com uivos terríveis. Era como uma fera selvagem que escapa da armadilha, destruindo os objetos que me obstruíam a passagem e andejando pelo bosque com a rapidez de um cervo. Ah, que noite miserável passei! As estrelas frias brilhavam com escárnio e as árvores desnudas balançavam os galhos sobre mim. De vez em quando, o canto doce de um pássaro irrompia em meio à quietude universal. Tudo, menos eu, estava em paz ou em alegria. Eu, como um arqui-inimigo, trazia o inferno dentro de mim. Encontrando-me incompreendido, desejei arrancar as árvores, espalhar ruína e destruição ao meu redor, e então sentar-me e apreciar os destroços. Entretanto, esse era um luxo que não podia perdurar. Fiquei cansado com o excesso de esforço corporal e afundei-me na relva úmida, na impotência doentia do desespero. Não havia ninguém entre a miríade de homens existentes que pudesse ter pena ou ajudar-me, e deveria ser bondoso para com seus inimigos? Não. Desde aquele momento, declarei guerra eterna contra a espécie e, sobretudo, contra aquele que me criou, abandonando-me nessa angústia insuportável. O sol raiou. Ouvi as vozes dos homens e sabia que seria impossível voltar ao esconderijo naquele dia. Consequentemente, escondi-me em uma dessas vegetações rasteiras, determinado a dedicar as horas seguintes à reflexão acerca da minha situação. A claridade agradável e o ar puro do dia deram-me alguma tranquilidade, e quando considerei o que sucedera no chalé, não podia deixar de crer que fora demasiado precipitado em minhas conclusões. Era evidente que a conversa travada cativara o pai em meu favor, e fui tolo ao expor minha pessoa ao horror dos filhos. Devia ter me familiarizado com o velho Delacier e aos poucos revelar-me ao restante da família, quando estivessem preparados para tal aproximação. No entanto, não acreditava que meus erros fossem irreparáveis, e depois de muito ponderar, decidi voltar ao chalé, procurar pelo ancião e, através dos fatos, trazê-lo para o meu lado. Acalmaram-me e à tarde mergulhei em um sono profundo, mas o fervor do sangue não permitiu que fosse visitado por sonhos pacíficos. A cena horrível do dia anterior passava continuamente diante de meus olhos, as mulheres correndo e o enfurecido Félix arrancando-me dos pés do pai. Despertei exausto e descobri que já era noite. Esgueirei-me do esconderijo e saí em busca de alimento. Quando a fome foi aplacada, dirigi os passos para o caminho bem conhecido que conduzia ao chalé. Tudo estava em paz. Fui discretamente para minha casinhola e lá permaneci em uma espera silenciosa pelo momento em que a família costumava despertar. Esse momento passou. O sol estava a pino nos céus, mas os moradores do chalé não apareceram. Estremeci violentamente, receando algum infortúnio terrível. O interior do chalé estava escuro e não ouvi nenhum movimento. É impossível para mim descrever a agonia daquele suspense. Naquele momento, passaram por ali duas figuras locais que começaram a conversar, gesticulando impetuosamente quando se aproximaram do chalé.
Contudo, não compreendi o que diziam, pois falavam uma língua do país, diferente do idioma de meus guardiões. A seguir, Félix chegou com outro homem. Estava surpreso, pois sabia que não deixara o chalé pela manhã, e aguardei ansioso para descobrir, por seu discurso, o significado dessas aparições nada usuais. Já considerou, disse o companheiro para ele, que está obrigado a pagar o aluguel de 3 meses a perder a produção de sua horta? Não quero levar vantagem indevida alguma e peço, portanto, que leve alguns dias para tomar sua decisão. É totalmente inútil, respondeu Félix. Jamais poderemos viver em seu chalé. A vida de meu pai está em grande perigo em virtude de circunstâncias desagradáveis que relatei. Minha mulher e minha irmã nunca se recuperarão do horror. Rogo que não argumente mais comigo. Retoma a posse de teu bem e deixe-me partir deste lugar. Félix tremia violentamente ao dizer aquelas palavras. Ele e seu companheiro entraram no chalé e ficaram poucos minutos e depois partiram. Nunca mais vi ninguém da família Delacey. Continuei na casinhola pelo restante do dia em um estado de desespero total e estúpido. Meus protetores tinham partido e eu rompera o único elo que me prendia ao mundo. Pela primeira vez, os sentimentos de vingança e ódio encheram meu peito e não lutei para controlá-los, mas, permitindo-me dar vazão ao fluxo, voltei a mente para pensamentos de injúria e morte. Quando pensava em meus amigos, na voz suave de Delacey, nos olhos gentis de Ágata e na beleza rara da árabe, essas considerações se esvaíam e uma torrente de lágrimas, de certo modo, me acalmava. Entretanto, mais uma vez, quando lembrava que tinha me tratado com desprezo e me deserdado, a ira retornava, um furor de raiva e impossibilidade de clarear qualquer coisa humana, voltei a fúria para objetos inanimados. Ao avançar da noite, posicionei uma variedade de combustíveis ao redor do chalé e depois de ter descobrido todos os vestígios do cultivo da horta, esperei com grande impaciência até que a lua desaparecesse para iniciar minhas operações. Conforme a noite se adiantava, veio do bosque um vento feroz que rapidamente dispersou as nuvens que tinham ficado no céu. Uma rajada de ar veio com toda a força, como uma poderosa avalanche, produzindo uma espécie de insanidade em meu espírito, que rompeu todos os limites da razão e da reflexão. Ateei fogo em um galho seco e dancei com fúria ao redor do infeliz chalé, meus olhos fixos no horizonte ao oeste, cuja borda da lua mal tocava. Uma boa parte de meu orbe estava oculta e sacudi meu tição. Ela desapareceu e com um grito sonoro acendi a palha, o mato e os arbustos que coletara. O vento espalhou o fogo e o chalé logo estava envolto pelas chamas que nele pegaram e o lamberam com línguas bifurcadas e destruidoras. Assim que me convenci de que nada poderia salvar qualquer parte da casa, deixei o local e busquei refúgio no bosque. E agora, com o mundo diante de mim, para onde meus passos deveriam me levar? Decidi deixar o cenário de meus infortúnios, mas para mim, que era odiado e desprezado, todos os países se apresentariam igualmente horríveis. Por fim, o pensamento sobre você cruzou minha mente. Aprendi em seus escritos que era meu pai, meu criador, e de quem poderia requerer uma oportunidade senão de você, que me concedeu a vida. Entre as lições que Félix dera a Zafir, não faltou geografia. Aprendera dela as situações relativas dos diferentes países da Terra. Mencionaste Genebra
como o nome de tua cidade natal, e foi para lá que decidi encaminhar-me. Entretanto, como iria? Sabia que tinha que viajar na direção sudoeste para chegar ao meu destino, mas o sol era meu único guia. Não sabia o nome das cidades que passaria no caminho, nem podia pedir informações a nenhum ser humano. Mas não me desesperei. Só de você poderia esperar por socorro, embora não tivesse nenhum sentimento por sua pessoa, a não ser o ódio. Criador insensível e sem coração. Dotou-me de percepções e paixões e depois dispensou-me como um objeto de escárnio e horror da humanidade. De ti, no entanto, só peço piedade e reparação, e espero obter apenas a justiça que em vão tentei conseguir de qualquer outro ser que tivesse forma humana. Minhas viagens foram longas e os sofrimentos pelos quais passei intenso. O outono já terminava quando deixei o local em que vivera por tanto tempo. Viajava somente à noite, temeroso de encontrar o rosto de um ser humano. A natureza ao meu redor declinava e o sol ficava menos quente. Chuva e neve caíam sobre mim, rios caudalosos estavam congelados e a superfície da terra mostrava-se endurecida, fria, nua e não encontrei abrigo. Ó terra! Quantas vezes roguei maldições à causa de meu ser. A suavidade da natureza se fora e tudo dentro de mim tornava-se amargo e mordaz. Quanto mais me aproximava de sua casa, sentia mais profundamente os sentimentos de vingança inflamar meu coração. A neve caía e as águas se solidificavam, mas não descansei. Alguns acidentes, vez ou outra, me direcionavam e não tinha comigo o mapa do país. Mas, em inúmeras situações, desviei-me do caminho. A agonia de meus sentimentos não me permitia parar. Não aconteceu incidentes algum que pudesse diminuir minha ira e infelicidade. Mas uma circunstância dada no momento em que cheguei aos limites da Suíça, quando o sol redobrara o calor e a terra novamente começara a aparecer verde, confirmou de maneira especial a amargura e o horror de meus sentimentos. Em geral, eu descansava durante o dia e viajava apenas à noite, quando estava a salvo da vista dos homens. Em uma manhã, no entanto, ao descobrir que meu caminho levava para um bosque denso, arrisquei continuar minha jornada após o nascer do sol. O dia, que era um dos primeiros da primavera, animou até mesmo a mim pela beleza da luminosidade e suavidade do ar. Senti emoções de ternura e prazer, que há muito pareciam mortas, reviverem dentro de mim. Um tanto surpreso pela novidade dessas sensações, permiti-me ser conquistado por elas e, esquecendo minha solidão e deformidade, ousei ser feliz. Lágrimas suaves novamente banharam meu rosto e ergui meus olhos úmidos em direção ao sol bendito que me concedeu tamanha alegria. Continuei a serpentear pelos caminhos do bosque até que cheguei ao limite, que era contornado por um rio profundo e veloz, sobre o qual muitas árvores pendiam os galhos que rebentavam em botões com o vigor da estação. Ali parei, não sabendo ao certo que caminho seguir, quando ouvi o som de vozes que fizeram com que me escondesse debaixo das sombras de um cipreste. Mal havia me escondido quando uma menina veio correndo em direção ao local onde eu estava, rindo como se fugisse de alguém por brincadeira. Continuou seu curso ao longo das margens encarjadas do rio, quando, de repente, seu pé escorregou e ela caiu na correnteza veloz. Saí rapidamente de meu esconderijo e, vencendo
Com esforço, a força das correntes, salvei-a e a arrastei até a margem. Ela tinha perdido os sentidos e tentei a qualquer custo restaurar-lhe a vida, quando de súbito fui interrompido pela chegada de um camponês, que era provavelmente a pessoa com quem ela corria ao brincar. Assim que me viu, o homem partiu para cima de mim e, arrancando a menina de meus braços, precipitou-se para as partes mais profundas do bosque. Segui rapidamente e é difícil saber o motivo, mas, percebendo-me por perto, o homem apontou-me uma arma e atirou. Caí no chão e meu agressor, com a maior rapidez, escapou pela mata. Eis a gratificação pela minha benevolência. Salvara um ser humano da destruição e, como recompensa, agora contorcia-me com uma dor miserável por um ferimento que estilhaçara minha carne e meus ossos. Os sentimentos de bondade e gentileza que cogitara há poucos momentos deram lugar para uma fúria infernal. E ao ranger os dentes, inflamado pela dor, jurei ódio eterno e vingança à espécie humana. A agonia do ferimento, contudo, venceu, a pulsação parou e desmaiei. Por algumas semanas levei uma vida miserável no bosque, esforçando-me para curar o ferimento. A bala entrara por meu ombro e eu não sabia se tinha se alojado ou transpassado. De qualquer modo, não tinha como retirá-la. Meus sentimentos também foram ampliados pela sensação opressiva da injustiça e ingratidão que me infligiram. Jurava diariamente por vingança. Uma vingança intensa e mortal, como se apenas isso pudesse compensar os ultrajes e a angústia que sofrera. Após algumas semanas, o sofrimento sarou e continuei minha jornada. As dores pelas quais passei não eram mais atenuadas pelo sol brilhante ou pelas brisas suaves da primavera. Toda a alegria não era nada senão um deboche que insultava meu estado desolador e fazia-me sofrer ainda mais por não ter sido feito para desfrutar tais prazeres. No entanto, minha labuta agora aproximava-se do fim e, 2 meses depois, alcancei os arredores de Genebra. Era noite quando cheguei e procurei abrigo nos campos que circundaram a cidade para refletir de que maneira poderia ir até você. Estava atormentado pelo cansaço e pela fome e demasiado infeliz para desfrutar das brisas suaves da noite ou da perspectiva do sol nascendo por trás das montanhas estupendas do Jura. Naquele momento, um sono leve me aliviou da dor que era pensar, sendo perturbado pela aproximação de uma bela criança que corria para o esconderijo que escolhera, com toda a esportividade da infância. De repente, ao olhar para ela, ocorreu-me a ideia de que tal criaturinha não teria preconceitos e que fizera muito pouco para estar impregnada do horror pela deformidade. Se, portanto, pudesse capturá-la e educá-la como meu companheiro e amigo, não ficaria tão desolado nessa terra povoada. Tomado por esse impulso, agarrei o menino enquanto ele passava e o trouxe para junto de mim. Assim que viu minha figura, colocou as mãos diante dos olhos e deu um grito estridente. Tirei suas mãos à força do rosto e disse: Menino, o que significa isso? Não quero machucá-lo. Escute-me. Ele lutou com violência. Deixe-me ir! Gritava a criança. Monstro, patife horrendo! Deseja devorar-me e rasgar-me em pedaços? É um ogro! Deixe-me ir! Ou contarei tudo ao meu pai. Menino, nunca verá seu pai outra vez. Deve ficar comigo. Monstro medonho, deixe-me ir. Meu pai é síndico, o Sr. Frankenstein, e o punirá. Não se atreva a capturar-me. Frankenstein? Pertence ao meu inimigo, a quem jurei vingança eterna. Será minha próxima vítima.
A criança ainda lutava e oprimia-me com epítetos que levavam meu coração ao desespero. Apertei sua garganta para silenciá-la e, em um momento, ele caiu morto aos meus pés. Olhei fixamente para minha vítima e meu coração encheu-se de exultação e de um triunfo infernal. Aplaudindo, exclamei: eu também gerei desolação. Meu inimigo não é invulnerável. Esta morte lhe trará desespero e milhares de outras infelicidades o atormentarão e o destruirão. Ao deter meus olhos na criança, vi algo brilhando em seu peito. Peguei. Era um pingente com o rosto da mais adorável das mulheres. Apesar de minha malignidade, ele me abrandou e me atraiu. Por breves momentos, observei com prazer os olhos escuros, emoldurados por longos cílios e os lábios adoráveis. Mas logo a ira retornou. Lembrei que estava para sempre privado das delícias de tão bela criatura poderia conferir e que ela, cuja imagem contemplava, perderia o ar de benignidade divinal para mostras de expressivo desgosto e medo ao me ver. Ficaria admirado em saber que tais pensamentos excitaram minha ira? Apenas me perguntava se, naquele momento, em vez de desafogar meus sentimentos em clamores e agonia, não deveria precipitar-me entre os homens e perecer na tentativa de destruí-los? Enquanto estava tomado por tais sentimentos, deixei o local onde cometera o assassinato e, em busca de um esconderijo mais isolado, entrei em um celeiro que me parecera vazio. Uma mulher dormia sobre a palha. Era jovem e, em verdade, não tão bela quanto a do retrato que trazia comigo, mas tinha um aspecto agradável e resplandecia os encantos da juventude e da saúde. Este, pensei, é um daqueles sorrisos de alegria que são conferidos a todos, menos a mim. E então curvei-me sobre ela e sussurrei: desperta, bela, seu amor se aproxima. Ele, que daria a vida para obter um olhar de afeto de seus olhos, desperta, minha amada. A jovem adormecida moveu-se. Senti um arrepio de terror. Será que ela realmente deveria acordar? Ver-me, amaldiçoar-me e denunciar o crime? Seguramente agiria assim se abrisse os olhos escuros e me visse. A ideia era enlouquecedora. Atiçou o demônio em mim. Não eu, mas ela deveria sofrer. Cometi o assassinato porque fui para sempre privado de tudo que ela poderia me conceder. Assim, ela deveria penar. O crime que tivera nela a fonte, que dela seja a punição. Graças aos sentimentos de Félix e das leis sanguinárias dos homens, aprendi a causar danos. Debrucei-me sobre a moça e coloquei o retrato em segurança em uma das pregas do vestido. Ela moveu-se novamente e fugi. Durante alguns dias visitei com frequência o local onde ocorreram tais fatos. Algumas vezes desejando ver você e em outras decidido a deixar o mundo e suas misérias para sempre. Por fim, caminhei em direção às montanhas e vaguei pelos imensos recessos, consumido por uma paixão que somente você poderia satisfazer. Não nos separaremos até que prometa aquecer a minha solicitação. Sou solitário e miserável. A humanidade não se associará comigo, mas um ser tão deformado e horrível quanto eu não se oporia a mim. Minha companhia deve ser da mesma espécie e ter os mesmos defeitos. Você deverá criar tal ser.